Nesse vídeo a gente vai falar sobre o crime mais horrendo da história da humanidade, uma das mortes mais feias do mundo, de uma garota que viveu um inferno durante 44 dias. Você já ouviu falar sobre o caso de Junko Furuta? A gente não recomenda esse vídeo para quem tem sensibilidade porque as coisas apresentadas aqui é bastante brutal e horrendo. Junko Furuta é uma jovem de 17 anos que foi estuprada, torturada, massacrada, concretada em cimento no período de 44 dias. Junko Furuta é uma estudante japonesa que sofreu meses de tortura inimaginável nas mãos de seus colegas de classe antes de morrer em 4 de janeiro de 1979. Tudo isso porque ela rejeitou o valentão da escola Hiroshi Miyano e foi levada por 4 meninos para a casa de um dos sequestradores, Nobuharu Minato. Ao todo, mais de 100 pessoas sabiam de seu sequestro e ninguém fez nada para ajudar e vários se juntaram na tortura, o que torna o crime ainda mais assustador. Ela tinha 17 anos em 1978 e estava no seu último ano antes de se formar no colégio secundário de Yashosu. Ela era uma garota muito inteligente, bonita e tímida, e ela tinha muita popularidade, apesar de não frequentar festas, nem beber, nem usar drogas como alguns alunos. Sua vida consistia em ir direto da escola para o trabalho que ela trabalhava. Junko Furuta nasceu em Misato, na província de Saitama. Ela morava com seus pais e seu irmão mais velho e seu irmão mais novo. Ela era uma garota popular e tinha características para se tornar e sonhava em ser uma idol. Na noite em que ela foi sequestrada, ela estava ansiosa para chegar em casa e assistir o último episódio de televisão do programa Tombo. Como tudo aconteceu? O criminoso membro da Yakuza, estudante Miyano Hiroshi, e seu amigo de 16 anos Shinji Minato saíram em um parque local próximo onde mulheres eram agredidas sexualmente. A dupla era estrupadores experientes e eram conhecidos por ter um olho afiado para detectar alvos fáceis. Foi às 8h30 de 1988 que os dois encontraram Junko Furuta andando de bicicleta na estrada a caminho do trabalho. O plano era traçado rapidamente. Shinji derrubava a garota chutando-a ao passar por sua bicicleta e criando uma oportunidade para Hiroshi fingir reprimir a atitude do amigo e ajudar ela a se levantar. Ele imediatamente se ofereceu para acompanhá-la ao trabalho e ela acabou aceitando. No meio do caminho, Hiroshi ameaçava matá-la se ela não o seguisse silenciosamente. Eles chegaram ao armazém abandonado, onde o menino a estuprava enquanto a aterrorizava com a promessa de morte. De lá, ela leva à casa de Shinji e convida Joe Ogura, de 17 anos, e Yasushi Watanabe para fazer parte de todo o horror. Nada se compara ao nível de bestialidade que Junko Furuta sofreu durante os 44 dias em que esteve presa naquele quarto imundo. Após repetidas sodomias e violência sexual até sangrar, ela foi pendurada nua no teto pelos pulsos e usada como saco de pancadas pelos meninos. Eles a amordaçaram, espancaram com halteres, queimaram com cigarro, velas, introduziram lâmpadas, tesouras, barras de ferro e até soltaram fogo de artifício em suas partes íntimas, causando graves queimaduras e rupturas de órgãos internos. Hiroshi ainda convidava amigos e outros membros da Yakuza para fazer essas atrocidades. Mesmo os pais de Junko Furuta entrando em contato com a polícia sobre o desaparecimento, os sequestradores a incentivaram a ligar para os pais falando que ela só tinha fugido de casa e estava tudo bem. E os próprios pais dos jovens, que ouviam barulhos pela casa, ouviam alguma coisa acontecendo, começaram a suspeitar, mas acreditaram nas conversas dos filhos. E alguns nem quiseram se envolver com medo dos filhos tão violentos. Uma vez ela foi estrupada por 12 homens em um único dia. Os próprios jovens que fizeram a declaração disseram que param seus pelos pubianos e forçaram ela a dançar nua e se masturbar na frente deles e as deixaram na varanda no meio da noite, com pouca roupa, no frio do inverno. Eles inseriam objetos em suas partes íntimas, fósforo aceso, haste de metal, garrafa e ainda embebedavam com muito álcool, leite e água. Ela também foi forçada a fumar vários cigarros de uma só vez, inalar diluentes de tinta. Ela foi praticamente destruída, desnutrida, sem alimentar direito, com muitas quantidades de ferimentos que até mesmo cheiravam mal. Depois de certo tempo, imobilizada, ela ficou até mesmo incapaz de ir ao banheiro e confinada no chão do quarto, em estado de extrema fraqueza. Seu rosto era tão inchado que era difícil entender suas afeições. Chegou um momento que o cheiro era tão podre que fez os meninos ficarem desinteressados nela e ainda resultaram no sequestro de outra garota de 19 anos que estava a caminho do trabalho.
A morte aconteceu em 4 de janeiro de 1979, depois de perder um jogo de mahjong contra outra pessoa na noite anterior. Miano decidiu descontar sua raiva em Furuta, derramando fluido de isqueiro em seu corpo e incendiando-a. Furuta supostamente tentou apagar o fogo, mas gradualmente deixou de responder. Eles continuaram a socá-la, acenderam uma vela e pingaram cera quente em seu rosto. Colocaram 2 velas curtas em suas pálpebras e a forçaram a beber sua própria urina. Depois que ela foi chutada, ela caiu e entrou em colapso e teve várias convulsões. Ela estava sangrando profundamente e o pus emergia de suas queimaduras infectadas. Os 4 meninos cobriram as mãos em sacos plásticos e continuaram a jogar uma bola de ferro nela no seu estômago várias vezes. O ataque durou horas. Furuta acabou sucumbindo a seus ferimentos e morreu. Menos de 24 horas após de sua morte, com medo de ser penalizado pelo assassinato, o grupo envolveu o corpo de Junko Furuta em cobertores e a colocou em uma mala de viagem. Depois jogaram o corpo dela em um tambor de 210 litros e encheram com concreto úmido. Hiroshi Miyano ainda colocou uma fita com o último episódio de Tombo junto ao corpo de Junko Furuta, afirmando ter medo de que ela voltasse para assombrar. Por que esse caso ele é tão horrendo? Ela foi estrupada mais de 500 vezes no período de 44 dias e muitos desses estupros foram estupros coletivos. No total, mais de 100 homens diferentes estavam envolvidos no estupro. Objetos estranhos como barras de ferro, tesouras, agulhas, fios, lâmpadas, fogos de artifício, cigarros e isqueiros foram inseridos à força em suas partes íntimas, causando graves queimaduras e ferimentos. Teve um momento que ela foi forçada a furar o próprio seio e arrancar o mamilo com uma agulha de costura. Ela também foi espancada regularmente, amarrada como um saco de pancadas humano. Os meninos batiam nela com varas de bambu e pedaços de madeira. Ela também foi congelada, além de ficar no frio da noite do inverno, ela também foi trancada até mesmo em uma geladeira. Ela foi gravemente queimada com isqueiros e os fogos de artifício mencionados. Quando ela tentou chamar a polícia, ela foi encharcada com o fluido de isqueiro e seu corpo pegou fogo. E sabe o que é pior ainda nesse crime? Os envolvidos eram menores de idade. Então, a pena deles foi muito baixa. O autor do crime pegou apenas 20 anos de prisão em uma prisão juvenil. Logo ele saiu em 2009, mudou de nome e continuou com sua vida horrível, frequentando bares, cabarés, envolvendo em fraudes e continuando como membro de alguma yakuza. Sua personalidade ainda é cruel, mas seu paradeiro ainda é desconhecido. Os outros criminosos envolvidos pegaram cerca de 5 a 9 anos de prisão. O impacto desse caso ele foi tão grande que ele demandou mudanças no sistema penal do Japão, somente no quesito de jovens serem julgados como adultos. Esse caso resultou também em várias obras, filmes, mangás, animes, contando a história de Junko Furuta, além de várias referências também em obras famosas. O caso é que esse caso é muito tenso, muito assustador, muito cruel, muito horrível. Eu realmente não sei nem o que comentar neste vídeo, eu estou apenas descrevendo o caso, porque eu sinceramente fico sem palavras com todo esse acontecimento. E agora falando um pouco sobre o autor do crime. Hiroshi Miyano era um garoto normal de 16 anos. Ele era problemático sim, ele cometeu furtos, danos à propriedade de escola, mas ele teve um relacionamento. Ele até pretendia casar com a mulher, mas infelizmente ele estava insatisfeito com seu emprego de azulejos, com seu salário, e começou a se envolver com yakuza, cometer crimes sexuais, fazendo com que o relacionamento dele terminasse. Hiroshi Miyano, ele estudava, ele estava lá no meio de muitas pessoas, cometeu vários crimes, e ainda pode cometer, e ainda ninguém sabe seu paradeiro, ninguém sabe o que aconteceu com essa pessoa. A única coisa que sabemos é o nome atual dele, que é Yokoyama Hiroshi. Um ex-prisioneiro que ficou junto com Hiroshi na prisão disse que ele é um homem inteligente, despreocupado, bem comportado, que parece incapaz de cometer um crime tão brutal. Mas é aí que sabemos que quando mais normal a pessoa parece, mais discreta, mais silenciosa, mais tranquila, essas são as piores pessoas. Realmente os psicopatas, eles estão no meio de nós como pessoas que aparentam ser normais. Geralmente quando uma pessoa age no impulso, com agressividade, tranquila, a gente sabe que ele não vai tão longe
como esse crime horrendo. Por esse motivo, tenha cuidado com as pessoas ao seu redor. Jamais cause encrencas. Cuidado com as palavras que você fala para as pessoas. A gente sabe que esse mundo ele é injusto, mas tudo que a gente faz pode resultar num desastre como esse. A gente sabe que Junko Furuta teve uma experiência horrível antes de descansar em paz. Poderia ter sido evitada? Possivelmente não, porque a única coisa que ela fez foi rejeitar um garoto que ela não gostava. Mas não sabemos todos os casos, não sabemos se tudo o que aconteceu é verdade, porque as pessoas costumam aumentar a história, mas o fato é que o crime aconteceu e também que ele deveria ter aceitado o fora, o que não impediria ele de cometer o crime, já que ele era um estuprador. Mas o que ele fez com essa garota foi incomum até mesmo pro tipo dele. Então, provavelmente ele estava com algum tipo de ódio por ter levado um fora. Não sabemos se ele levou um fora na frente de todos, na turma, porque parece que foi o que aconteceu aqui no relato. Mas isso não justifica em nada, só mostra que a gente vive cercado de pessoas perigosas e que o governo, ou a Lei Maria da Penha, ou qualquer outra coisa não é capaz de proteger ninguém. Então que a gente possa manter a paz e evitar o máximo possível contato com pessoas que aparentemente são ruins. É até inimaginável um país como o Japão coisas assim acontecerem e passarem quase que impune. E aí, o que você acha desse caso horrendo? Você conhecia o caso de Junko Furuta? Tem algum detalhe que eu deixei escapar? Sinta-se à vontade para deixar nos comentários. E desculpe por não comentar muito bem sobre esse crime. Eu simplesmente fico sem saber o que falar, fico um pouco perdido aqui. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, compartilhe, deixe seus comentários e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.